Durante 32 anos, dormi em sofás emprestados, comi restos de restaurantes e vesti roupas de brechó. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, deixando apenas dívidas. Meu pai nunca existiu, além de um nome rabiscado em uma certidão manchada. Cresci em abrigos, casas de parentes distantes que me toleravam por obrigação. Quartos alugados onde o mofo competia com as baratas pelo espaço nas paredes. Trabalhei em fábricas, limpei banheiros, carreguei caixas até minha coluna protestar. Cada centavo que ganhava escorria pelos dedos antes mesmo de chegar à minha conta. A pobreza não era apenas a ausência de dinheiro. Era uma presença constante, um peso que dobrava meus ombros, um sabor amargo que grudava na língua. Aprendi que pessoas como eu não sonham, sobrevivem. Quando o advogado me ligou falando sobre uma herança, achei que fosse golpe. Ninguém na minha família tinha algo valioso para deixar. Mas ele insistiu. Mencionou o nome de uma tia-avó que eu mal lembrava de ter conhecido. Ela havia morrido sozinha em uma propriedade no interior. E eu era o único parente vivo no testamento. Uma casa. Minha. A palavra soava estranha, impossível. Peguei 2 ônibus e uma carona para chegar até lá. A propriedade ficava isolada, cercada por mata densa que parecia engolir a luz do sol. Quando vi a construção pela primeira vez, meu coração acelerou com uma esperança perigosa. Era grande, antiga, com 3 andares de pedra e madeira escura. Precisava de reparos, mas era infinitamente mais do que eu jamais tive. Entrei pela porta da frente e o ar dentro estava parado, carregado de um cheiro doce e podre que grudou em minha garganta. A mobília estava coberta por lençóis empoeirados. Retratos de pessoas mortas encaravam das paredes com olhos que pareciam me seguir. Mas não me importei. Pela primeira vez na vida, eu tinha um teto que era meu. Naquela primeira noite, deitado em um colchão velho no 2º andar, permiti-me sorrir. A miséria havia terminado. Eu estava errado. Tão terrivelmente errado. 3 dias depois de me mudar, comecei a ouvir os passos. Vinham do andar de cima, sempre à meia-noite, arrastados e pesados como se alguém carregasse um fardo. Inicialmente pensei em ratos ou o vento. Velhas casas fazem barulhos. Mas os passos tinham um ritmo, uma intenção. Subiam as escadas, pausavam diante da minha porta e recuavam. Na 4ª noite, encontrei marcas no carpete do corredor. Pegadas enlameadas que levavam até meu quarto e desapareciam na soleira. Ninguém tinha entrado ali. Eu estava sozinho. Os espelhos começaram a me mostrar coisas, reflexos que demoravam 1 segundo a mais para copiar meus movimentos, sombras que se esticavam em ângulos impossíveis quando nenhuma luz as projetava. Uma manhã, ao escovar os dentes, vi um rosto atrás do meu no espelho do banheiro, pálido, com olhos fundos e boca aberta em um grito silencioso. Girei e não havia ninguém. Virei de volta para o espelho. O rosto ainda estava lá, mais perto agora, quase colado à minha nuca. Quebrei o espelho com o cotovelo. Passei os 3 dias seguintes, catando cacos do chão, e em cada fragmento via aquele rosto me observando. A casa começou a chorar lágrimas vermelhas. Pequenas manchas escuras apareciam nas paredes, escorrendo lentamente antes de serem absorvidas pela madeira. Tentei limpar, mas reapareciam em novos lugares. A cozinha, o corredor, meu quarto. O líquido era quente ao toque e tinha cheiro de ferro oxidado. Uma noite, segui o rastro até o porão. A porta estava entreaberta, embora eu tivesse certeza de tê-la trancado. Desci as escadas apodrecidas com uma lanterna tremendo em minha mão. O porão era maior do que deveria ser, se estendia além dos limites físicos da casa. No fundo, iluminado por minha luz fraca, havia uma cadeira, e nela alguém estava sentado. Era minha tia-avó.
Reconheci seu rosto das fotos que o advogado me mostrou, mas ela estava morta há 3 meses. O corpo na cadeira estava em estado avançado de deterioração, pele cinzenta esticada sobre ossos, olhos vazios cheios de escuridão. Sua boca se moveu. Palavras saíram, ásperas e arrastadas, como se a voz viesse de muito longe. Você não deveria ter vindo. Corri escada acima. Tranquei a porta do porão e empurrei uma estante contra ela. Passei a noite encolhido em um canto, ouvindo os arranhões que vinham de baixo, dedos esqueléticos raspando madeira tentando subir. Pesquisei a história da casa. A biblioteca da cidade vizinha tinha registros antigos, notícias de jornal amareladas por décadas. A propriedade foi construída em 1897 por um industrial que enriqueceu explorando trabalhadores em condições desumanas. 37 pessoas morreram em suas fábricas e os corpos foram enterrados discretamente. Diziam que ele trouxe a terra daqueles túmulos para o terreno onde ergueu sua mansão. Misturou cinzas nos tijolos, essência daquelas vidas nas fundações. Queria manter sua fortuna protegida pelos espíritos que ele próprio destruiu. A casa passou por gerações e cada proprietário enfrentou tragédias. Mortes inexplicáveis, desaparecimentos. Minha tia-avó foi a última. Segundo o jornal, a encontraram no porão, sentada naquela cadeira, tendo partido sem sinais de luta, embora a despensa estivesse cheia. As marcas em seus pulsos e tornozelos sugeriam que ela tinha sido contida. Mas vivia sozinha. Tentei sair, empacotar o pouco que tinha e abandonar aquele lugar amaldiçoado, mas a casa não permitiu. A estrada que eu seguira para chegar sempre me levava de volta à entrada. Caminhei por horas em linha reta pela mata, usando uma bússola, e sempre emergia no jardim da frente. Liguei para ajuda, mas meu celular só emitia estática e vozes sussurrando em idiomas que não reconheci. A cidade mais próxima ficava a 15 quilômetros. Comecei a andar antes do amanhecer, determinado a buscar socorro. Quando o sol se pôs, eu estava de volta ao portão, minhas pernas exaustas, pés doloridos. A casa havia me devorado. As desaparições se multiplicaram. Vultos nos cantos dos cômodos, figuras que desapareciam quando olhava diretamente. Crianças descalças correndo pelos corredores, rindo com vozes agudas que ecoavam pelas paredes. Homens e mulheres em roupas rasgadas, cobertos de fuligem e marcas escuras, me encarando com olhos acusadores. Todos eram trabalhadores mortos nas fábricas, presos nesta terra por vingança e desespero. À noite, eles se reuniam no porão. Eu ouvia seus lamentos através do chão, um coro de sofrimento que fazia meus dentes doerem. Tentei me juntar a eles uma vez, abri a porta do porão e desci. Estava vazio. Mas quando tentei subir, a escada havia sumido. Fiquei preso no escuro por horas, sentindo mãos invisíveis me tocando, dedos frios apertando minha garganta, unhas arranhando meu rosto. Quando finalmente consegui sair, tinha marcas roxas por todo o corpo e não me lembrava de como escapei. Comecei a ver coisas impossíveis. O tempo dentro da casa não seguia as mesmas regras. Eu acordava às 6 da manhã. E quando olhava novamente para o relógio, eram 6 da manhã outra vez. Dias se repetiam. Eu comia o mesmo café da manhã bolorento, via as mesmas manchas nas mesmas paredes, ouvia os mesmos passos. A insanidade começou a se instalar. Conversei com os mortos como se fossem velhos amigos. Aceitei a presença da minha tia-avó no porão, descia para visitá-la. Perguntava como havia sido seu dia. Ela respondia em línguas esquecidas, e eu fingia entender. A casa estava me moldando, me transformando em parte de sua estrutura. Eu não era mais um inquilino. Era uma peça de sua coleção. Descobri o diário da minha tia-avó em uma gaveta trancada no quarto principal. As entradas começavam normais, reclamações sobre a solidão, notas sobre reparos necessários.
mais rapidamente descambavam para o delírio. Ela escrevia sobre sombras que tinham peso, sobre o frio que não vinha do clima, mas de dentro dos ossos. Descrevia sonhos, onde caminhava pelas paredes como uma aranha, onde abria a boca e insetos saíam. Nas últimas páginas, a caligrafia era irregular, manchada de tinta escura. A casa precisa de um guardião. Alguém tem que ficar. Alguém tem que alimentá-la. Então entendi. A herança não foi um presente. Foi uma condenação. Ela me escolheu sabendo o que aconteceria. Eu era o próximo sacrifício. Explorei cada centímetro da propriedade, procurando uma saída, um ponto fraco na prisão invisível. Encontrei coisas horríveis. No sótão, caixas cheias de pertences pessoais de todas as vítimas da casa, relógios parados, fotografias rasgadas, pequenos objetos organizados em potes de vidro. No jardim dos fundos, pequenas cruzes de madeira marcavam covas rasas. Contei 43. Cavei uma delas à meia-noite, possuído por uma necessidade mórbida de confirmar. A menos de meio metro de profundidade, encontrei restos antigos, evidências do passado sombrio. A casa tinha exigido tributos por mais de um século. Pensei em incendiar tudo, encher a construção de combustível e acender um fósforo, deixar que as chamas purificassem aquele mal. Juntei líquido inflamável do gerador no porão, espalhei por todos os andares, molhei cada móvel e cortina. Riscaria o fósforo ao amanhecer. Mas naquela noite sonhei com todos os mortos. Eles se aproximavam em uma procissão lenta, estendiam mãos suplicantes. Não nos queime, somos prisioneiros aqui também. Se destruir a casa, nos destruirá. Acordei chorando e o combustível havia desaparecido. As paredes estavam secas. A casa havia se protegido. Meses passaram, embora o tempo fosse uma ilusão. Minha reflexão no espelho mostrava um homem diferente. Olhos fundos, pele pálida como papel, cabelos embranquecidos. Estava me tornando um fantasma em vida. Parei de tentar escapar. Aceitei meu destino. Vagava pelos corredores conversando com os mortos, aprendendo seus nomes e histórias. Margaret, que pereceu esmagada por uma máquina têxtil aos 14 anos. Roberto, que perdeu 3 dedos em um acidente e foi mandado embora sem compensação, tirou a própria vida na mata próxima. Ana, que inalou tantos produtos químicos que seus pulmões apodreceram por dentro. Eles não eram monstros, eram vítimas, assim como eu. A casa tinha fome. Eu sentia através das paredes um vazio insaciável que pulsava nas vigas. Ela se alimentava de desespero, de medo, de vidas destruídas. Cada proprietário que chegava com esperança era um banquete. E quando não havia mais esperança para consumir, a casa ceifava a alma e guardava como provisão. Minha tia-avó tentou resistir, mas eventualmente cedeu. Sentou-se naquela cadeira no porão e deixou que a casa a devorasse lentamente. Agora era minha vez. Tentei negociar. Desci ao porão, ajoelhei diante do corpo da minha tia-avó e falei com a presença que habitava aquele lugar. Me deixe ir. Trago outra pessoa. Alguém que não vai fazer falta. A temperatura caiu bruscamente. Geada se formou nas paredes. A voz da minha tia-avó preencheu o espaço, mas não vinha de sua boca. Vinha das paredes, do teto, do chão. Não funciona assim. Você foi escolhido. O vínculo o trouxe aqui. O vínculo o manterá. Então, percebi a verdade cruel. A herança era hereditária não no sentido legal, mas no sentido literal. O mal que construiu esta casa corria em minhas veias. Eu era descendente do industrial, bisneto de um monstro. A casa me reconheceu porque eu pertencia a ela. Parei de comer. Se a casa queria minha essência, eu a negaria. Passou uma semana, talvez mais. Meu corpo definhou, costelas proeminentes sob pele translúcida, mas não sentia fome. A casa me alimentava de outras formas, energia roubada dos espíritos presos, mantendo-me vivo contra minha vontade.
Quando tentei encontrar uma saída definitiva, meu corpo simplesmente se recusou a obedecer. Ferimentos se fechavam sozinhos, carne se tecendo de volta em segundos. A casa não permitiria que eu escapasse tão facilmente. Eu tinha que sofrer completamente antes de ser liberado. Comecei a ouvir sussurros em minha própria voz. Gravei com um celular quase sem bateria. Reproduzi a gravação. Era eu falando enquanto dormia, dizendo coisas que não me lembrava de pensar. A casa está satisfeita. A casa está crescendo. A casa está se espalhando. Olhei pela janela e vi com horror. A mata ao redor estava morrendo, árvores retorcidas e enegrecidas, como se queimadas por dentro. A propriedade estava se expandindo, sugando vida da terra circundante. Em alguns anos, alcançaria a cidade vizinha. Em décadas, cobriria o estado. A casa era um câncer e eu era uma célula infectada, ajudando-a a metastatizar. Encontrei uma solução horrível. No diário da minha tia-avó, nas últimas páginas quase ilegíveis, havia uma anotação sobre o industrial original. Ele construiu a casa sobre um ponto específico, onde havia sacrificado o primeiro trabalhador morto em suas fábricas. O corpo estava enterrado sob a fundação e sua essência servia como âncora para toda a maldição. Se eu destruísse essa âncora, talvez a casa perdesse seu poder. Mas para alcançar aquela profundidade, teria que cavar através do porão, remover toneladas de terra, tudo enquanto os espíritos e a própria estrutura lutariam contra mim. Trabalhei por semanas. Cada pá de terra removida custava pedaços da minha sanidade. As paredes choravam constantemente, tentando me afogar em líquido vermelho e viscoso. Os mortos se tornaram hostis, arranhavam meu rosto, empurravam-me escada abaixo, sussurravam obscenidades em meus ouvidos. Minha tia-avó aparecia todas as noites, mais deteriorada a cada vez, rastejando até mim com ossos expostos, implorando que eu parasse. Você vai nos libertar, mas libertará também algo pior. Ignorei. Não havia nada pior que esta prisão eterna. Finalmente minha pá bateu em algo sólido. Escavei com as mãos, unhas quebrando, dedos doloridos. Era um caixão de madeira podre. Abri. Dentro, um esqueleto vestido com roupas de trabalho do século XIX, um crânio rachado onde claramente havia recebido um golpe fatal. Ao redor do pescoço, um amuleto de ferro gravado com símbolos que doíam ao olhar. Este era o selo, a prisão que mantinha as almas presas. Peguei o amuleto e a casa gemeu. As paredes tremeram. Rachaduras se abriram no teto. Quebrei o amuleto contra uma pedra. O que aconteceu em seguida não posso descrever adequadamente. A casa gritou. Não um som, mas uma presença de agonia que reverberou através de cada átomo. As paredes se desintegraram, madeira e pedra se transformando em pó negro. O ar se encheu de sombras que giravam freneticamente, os espíritos finalmente livres. Vi seus rostos pela última vez. Não mais contorcidos em sofrimento, mas serenos, gratos. Eles se dissiparam como fumaça ao vento. A estrutura desabou ao meu redor. Corri em direção à luz que finalmente conseguia ver. A saída real, não mais uma ilusão. Emergi nos jardins enquanto a mansão implodia, sugada para dentro de si mesma, um buraco negro de maldade colapsando. Quando o silêncio voltou, tudo que restava era um monte de entulho e um buraco profundo, onde antes havia a fundação. A mata ao redor começou a reverdecer imediatamente, folhas novas brotando em galhos queimados. O ar estava limpo. Caminhei até a estrada e desta vez ela me levou para longe. 15 quilômetros pareceram nada. Cheguei à cidade ao anoitecer, coberto de sujeira, provavelmente parecendo um louco. Ninguém me parou. Passaram-se 6 meses desde que destruí a casa. Hoje recebi uma carta do advogado, uma propriedade diferente de um primo distante que eu não conhecia. Outra herança. Rasguei o envelope sem abrir e joguei no lixo. Algumas ofertas são boas demais para serem verdade. E eu já paguei o preço de acreditar em milagres.
E algumas heranças são maldições disfarçadas de presentes.